Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a esse canal de curiosidades bíblicas, estudos da Palavra de Deus, também de pregações, enfim, sempre e em torno da Palavra do nosso Deus. Desta vez, nós vamos meditar, estudar, tentar aqui reunir informações para responder a uma grande pergunta. Quem era o rei Lemuel do capítulo 31 do livro de Provérbios? Eu quero fazer leitura nas versões que temos em português para você perceber como uma versão difere um pouco da outra. Antes, porém, se você não é inscrito aqui no canal, assim o faça. Também deixe o seu like, aperte o sino das notificações e assim você estará ajudando esse canal a ser divulgado na internet. Muito bem, queridos, está na versão corrigida de Almeida e na corrigida fiel assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Na Almeida Revista e Atualizada, palavras do rei Lemuel de Massá. Perceba que esse de Massá não tem na corrigida e nem na fiel. A atualizada colocou de Massá. Eu já vou explicar. As quais lhe ensinou a sua mãe. A ECA, que é outra tradução, que é a contemporânea de Almeida, traduziu assim: palavras do rei Lemuel, rei de Massá. Acrescentou mais uma vez a palavra rei e ainda de Massá, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Muito bem, perceberam que dentre as Almeidas, revista e corrigida traduziram iguais. A corrigida e revista de Almeida, ou revista e corrigida, ou corrigida e fiel traduziram iguais. Apenas a atualizada de Almeida, que ainda acrescentou a palavra de Massá. Agora, vamos para o texto hebraico e ver como está escrito na versão stuttgartense. Está escrito assim: Divrei Lemuel melech Massá asher isratu imo. Que seria mais ou menos assim: palavras por Deus, ou pertencente a Deus, ou palavras de Lemuel. Porque Lemuel aqui pode ser tanto entendido como por Deus, para Deus, ou como Lemuel como um nome, tá? Então ali, até porque os nomes eles têm significados, então Daniel, por exemplo, né? Tem um significado, Deus é meu juiz, Natã, ele deu, enfim, os nomes têm significados. Então aqui, às vezes, depende, você vai ver que a Septuaginta depois não entendeu como um nome próprio, mas entendeu como uma palavra qualquer, e nós já vamos ver como a Septuaginta entendeu diferente. Então, palavras de Lemuel, rei, oráculo, sentença que instruiu a mãe dele. Perceba que a palavra Massá, que nós temos na Stuttgartense, e assim Champlin, em seu comentário, foi muito feliz porque ele comenta assim: alguns estudiosos querem dar uma interpretação geográfica para a palavra Massá, como um lugar da Arábia. Mas Massá do hebraico significa fardo, carga, sentença ou oráculo. Então o que Champlin comentou em sua obra, ele se baseou certamente no dicionário Strong, James Strong, que o Strong também ele coloca ali como Lemuel, como pertencente /
por Deus. E aí ele coloca uma nota dizendo que nome simbólico de Salomão. Então James Strong já dá essa interpretação em seu dicionário. Vamos para a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico. Está escrito Roi emoi logoi eirentai hipoteu basileus herematismos rom epaideusen remeter autu Roi emoi logoi eirentai. Ou seja, essas são as palavras que proferiu hipoteu, por Deus. Hipó, por. Teu, Deus. Então perceba que a Septuaginta ela não entendeu Lemuel como sendo um nome próprio, mas como por Deus, ou pertencente a Deus. Seria mais ou menos, essas são as palavras que proferiu o que pertence a Deus, o por Deus. O oráculo que ensinou a mãe dele. Então perceba que já na Septuaginta a palavra massá não está traduzida ali como um local geográfico, mas a palavra massá foi entendida pelos judeus que traduziram do hebraico para o grego a versão chamada Septuaginta do Tanakh, do Antigo Testamento. Não traduziu nem por Lemuel, mas por hipoteu, por Deus, e ainda traduziu massá por oráculo, que é assim mesmo no hebraico, não entendendo como um local geográfico. É digno, de nota, essa tradução aqui da Septuaginta. Eu ainda fui buscar na Vulgata Latina para entender como as coisas acontecem na versão portuguesa, visto que a Bíblia em português ela toma muito como base a Vulgata. E na Vulgata está escrito Verba Lamuelis Redis, Visio qua erudiviti eum mater sua. Ou seja, palavras do rei Lemuel que sua mãe lhe ensinou. Então perceba que na Vulgata está rei Lemuel. Está Lemuel como um nome próprio. Agora tu entende por que nas versões em português nós temos Lemuel como nome próprio, mas a Septuaginta não entendeu desta maneira o nome Lemuel, a palavra Lemuel, que está ali no hebraico. Muito bem, mas eu disse antes que Lemuel tanto tem uma tradução, como pode ser um nome próprio, visto como muitos nomes, eles não só são nomes próprios, mas que como possuem determinadas traduções. Yeshua, Jesus, por exemplo, é salvação. Aí então são vários nomes, né? Cada um com a sua tradução. Elialro, Elohim é o meu Senhor, é o meu Deus, enfim. Então todo nome ele possui uma tradução. Eu busquei aqui em alguns comentários para ver, porque pelas traduções você percebe que fica meio embaçado essa questão. Mas James Kaufman, ele traduziu em sua obra da seguinte maneira: Lemuel, ou aquele que pertence a Deus, se trata do rei Salomão. Lemuel era um apelido, era um nome carinhoso, era um nome de estimação, diz James Kaufman, de Betseba para seu filho Salomão. Então aqui eu já estou respondendo, né, o que Kaufman vai defender, que Lemuel era Salomão e que se tratava esse nome, essa palavra, de um nome de estimação
que Betseba deu para o seu filho Salomão. Elicote diz, Lemuel, que significa dedicado, pertencente a Deus, deve ser uma designação para Salomão. Já temos dois teólogos reformadores atribuindo Lemuel para Salomão. John Trapp diz, a lição de Lemuel, ou seja, Lemuel, ela ou Betseba, o chama porque Deus o possuía. Então, essa é uma frase aí dita no comentário de John Trapp. Wesley, ele foi mais preciso no seu comentário, dizendo que Lemuel é Salomão, pelo consentimento geral dos escritores judeus. Olha o que Wesley tem conhecimento de uma obra que eu vou citar aqui no final do meu vídeo. Pelo consentimento geral de escritores judeus e cristãos. Esse nome significa alguém de Deus, pertencente a Deus, isso comentou Wesley, e Salomão eminentemente sendo dado por Deus a Davi e a Betseba, como garantia de sua reconciliação com eles após o arrependimento deles. Possivelmente sua mãe lhe deu esse nome para lembrá-lo de suas grandes obrigações para com Deus e da justiça de se dedicar ao serviço de Deus. John Wesley, ele tinha um conhecimento de uma obra que é aquela mais reconhecida para bater o martelo aqui no meu comentário, no meu vídeo, que eu vou falar mais no final. Aguarde. Thomas Koch disse, o próprio nome mostra Lemuel o suficiente para ser Salomão, porque Lemuel significa pertencer a Deus, alinhado com o que Wesley já disse. Muito bem. Aqui isso pode ser aplicado de maneira tão apropriada a Salomão, a quem Deus declarou expressamente que seria seu pai. Isso diz Thomas Koch. Lawrence Richards diz, uma antiga tradução sugere que Lemuel era Salomão. Que antiga tradução é essa? Já vamos falar. Jimmy Swagger, era outro nome para Salomão. Só isso, mas foi cirúrgico e preciso em seu comentário. Agora vamos citar esta obra que Wesley só não citou no seu comentário, mas deu a entender que tradição era essa dos judeus, que Lemuel significava ser Salomão. Bom, a resposta, e certamente era isso que John Wesley se referia, era do Talmud, Tratado de Sanhedrin 70b. O que está escrito lá? As palavras do rei Lemuel, o fardo com que sua mãe o corrigiu. Tá? Então a palavra massá cabe a tradução fardo, peso, sentença. Então ali no Talmud está o fardo com que sua mãe o corrigiu. Abre aspas, o Rabino Yohanan diz em nome de Rabino Shimon ben Yochai, isso ensina que quando a mãe de Salomão, Betseba, viu Salomão engajado em beber demais, tá? Ele bebia acima do normal, tanto que Salomão vai dizer isso no livro de Eclesiastes, que buscou com vinho, né? Buscou no vinho, na bebida. Ele vai citar ali. Ela o amarrou, esse era o fardo, massá, o peso. Ela o amarrou a um pilar para açoitá-lo. E ela lhe disse, meu filho, então está no versículo 2. O que, meu filho? E o que, filho de meu ventre? Então aqui o tratado do Talmud, Sanhedrin, está citando o verso 2 de Provérbios 31. O que, meu filho? Todo mundo sabe, meu filho, que o teu pai Davi é um homem piedoso, e agora vão ver você pecando. Então vão dizer que a culpa é da tua mãe, que não soube, entre aspas, te criar. Ou seja, que você vai se envolver com tais comportamentos
porque você é meu filho. Então ela está dizendo ali, o Talmud está querendo abordar, que Betseba estava se referindo que é dever dela, visto que a mãe ficava mais tempo com os filhos. Então por isso ela o corrigiu, amarrando num pilar e açoitando Salomão, repreendendo ele. O fardo massá, o fardo, o oráculo, a sentença, o peso que lhe corrigiu a sua mãe. É isso que o Talmud vai dizer. Tá? Então o Talmud bate o martelo dizendo que Lemuel é o que John Wesley já falou, é que outros comentadores que eu citei aqui no vídeo já falaram, um apelido para Salomão. Agora dá para entender porque que os judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego nem deram Lemuel como nome próprio. Tá? Então, eles não quiseram dar um nome próprio. Então, nós entendemos por que agora, porque o Talmud quer dizer a tradição judaica. E o pessoal às vezes me critica, que eu já recebi, muito poucos, recebo, na verdade, muito mais incentivo, muito mais palavras de motivação para que eu continue, e raríssimos são os comentários assim, não tão satisfatórios. Mas eu preciso salientar para você, que talvez já me criticou em outro momento, que quando eu cito aqui o Talmud, é que as obras rabínicas, é porque os judeus, a Bíblia foi escrita em um contexto judaico, tá? Alinhado com a cultura dos hebreus. Então eles estão há 3.600 anos, de Moisés a Cristo, 1.600 de Cristo para cá, 2.000 anos. Então, eu sempre digo, se você quer saber da Revolução Farroupilha, nada melhor do que você conversar com um gaúcho, que ele vai te explicar melhor. Como outras revoluções a nível do Brasil, aí você tem que discutir com os nordestinos, ou perguntar para os nordestinos, para os paulistas. Mas acerca de Revolução Farroupilha, é os gaúchos que mais sabem falar. Guerra das Malvinas, os argentinos, enfim. Queridos, quando nós vamos falar de Antigo Testamento, devemos dar um ponto, um voto de crédito para as obras rabínicas, e eles então apontam aqui de forma cirúrgica de que Lemuel é uma referência a Salomão, quer dizer, o oráculo, o peso, a sentença que ensinou a sua mãe, corrigindo ele para que ele não praticasse as obras ou as atitudes de qualquer pessoa, porque ele era um filho de rei, ele era o filho de Davi, o grande rei. Então, aqui por isso diz a oráculo, a sentença que lhe ensinou a sua mãe. Tá bom, queridos? Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, o seu like e apertar o sino das notificações para que a palavra de Deus se propague aqui no YouTube. Grande abraço, ficamos aqui com esse vídeo. Eu aguardo você para o próximo. Espero que você tenha se identificado aqui com o nosso canal, com os estudos bíblicos. Nunca falo da minha cabeça. Não são coisas que eu tiro do meu pensamento. Não, eu vou no original, eu procuro investigar nos originais, nas traduções, e também trazer comentários de homens renomados e abalizados no assunto, para você que é inscrito aqui no canal, tenha segurança em aquilo que você assiste ou falar aqui, que você ouve ou dizer aqui. Você sabe que está muito bem documentado, fundamentado, e não são coisas que eu tiro da minha cabeça. Não são achismos da minha parte, mas muito bem abalizados. Deus abençoe, até o próximo vídeo, em o nome do Senhor Jesus.